Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do 35. Do 35 até o 44. Mateus 24, 35 a 44. Amém? Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sente, queridos, em nome de Jesus. Quero trazer nesta manhã uma palavra de alerta à igreja. Nós estamos falando sobre Neemias, o restaurador, mas nesse culto de ceia, eu quero trazer essa mensagem de alerta, de lembrança, sobre algo que, ao meu ver, ao sentimento do meu coração, parece que a igreja, de uma certa forma, esqueceu. Ou, pura e simplesmente, não fala mais. Ou não pensa mais. Que é a volta do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Jesus está voltando. Acho que você não foi muito convincente na sua fala aí com o seu irmão. Olha no olho dele e diga: Jesus está voltando, hein? Meus irmãos, é interessante o capítulo 24 de Mateus, desde o seu início, desde o primeiro versículo, Jesus ele está trazendo um sermão profético a respeito do fim. Só que há algumas confusões que fazem nesse texto, porque Jesus aqui ele está dando duas profecias. Ele está falando de dois acontecimentos. O primeiro, Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém. Essa profecia que já aconteceu. Jesus está falando daquilo que aconteceu no ano 70 da nossa era cristã, onde Roma envia um general chamado Tito para conter
A revolta de alguns judeus que já durava alguns anos, e essa revolta havia crescido, havia começado lá com os macabeus e tinha prosseguido. Então agora Roma envia Tito, e Tito invade Jerusalém no ano 70 e destrói praticamente toda Jerusalém, destrói o templo. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava se referindo a isso. Por isso ele disse que a vossa fuga não se dê no inverno. Por isso ele diz, ai das grávidas. Tudo isso se refere a uma profecia que já aconteceu. Mas no mesmo texto, Jesus ele vai falar do grande acontecimento. Ele vai falar da sua segunda volta. Ele vai falar do dia em que a igreja será arrebatada dessa terra. Ele vai falar do fim de todas as coisas, da consumação dos séculos. E nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nós precisamos estar vigilantes. Só que parece que a igreja do século 20 esqueceu desse pequeno detalhe, que nós não somos dessa terra. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros em terra estranha. Só que, como eu disse, parece que essa geração vive uma vida nesta terra como se fosse viver eternamente aqui, como se não existisse um céu, como se o arrebatamento, como se a volta de Jesus fosse apenas uma ficção científica, um filme que você olha num final de semana ou durante a semana, seja o dia que for, um filme do Steven Spielberg. Mas eu quero alertar você, o dia do Senhor, ele é real. Vou dizer de novo, o dia do Senhor, ele é real. A igreja não pode esquecer disso. Parece que não se ouve mais pregações. Você vasculha o YouTube, você vasculha, sei lá, os aplicativos que tem mensagens, e é difícil você encontrar uma mensagem falando, Jesus vai voltar. É ou não é? Se eu estou exagerando, me corrijam. Jesus Cristo já alertava os seus discípulos para o dia da sua volta. E o mais interessante é que ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. É por isso que nós precisamos estar apercebidos. Nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Nós não podemos vacilar, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa voltar às suas raízes, à sua essência, de que se servir a Deus com o objetivo de ir para o céu.
se servia a Deus com o objetivo de dizer assim: um dia eu vou estar com o Senhor, um dia eu vou andar nas ruas de ouro, um dia eu vou estar com o Pai Celestial. Mas hoje parece que o crente se converte, o objetivo dele é comprar uma casa, é comprar um carro, é ser bem sucedido no seu emprego, na sua empresa. Não que você não possa ter tudo isso, mas isso deve ser periférico. O seu objetivo maior é saber que se Jesus voltar hoje, você vai ouvir o toque da trombeta, aleluia, e com os santos subir com o Senhor para a glória. Amém, meus irmãos? Mas o que nós vimos hoje é uma geração preocupada com o aqui, é uma geração preocupada com o agora, é uma geração preocupada com aquilo que Deus, Ele pode me dar, com aquilo que Deus pode trazer para melhorar a minha vida. Meus irmãos, deixa eu dizer para você, isso serve para mim também. Quando o dia do Senhor chegar, não haverá mais tempo para mais nada. Quando o dia do Senhor chegar, quando a trombeta soar, não vai dar para consertar o que está errado, não vai dar para mudar o que está sendo feito. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. O dia do Senhor, irmãos, vai ser um evento que vai marcar a história da humanidade, ou melhor, vai mudar a história da humanidade. O mundo que você conhece, ele não vai existir mais. Está todo mundo dizendo: porque essa pandemia mudou, vai mudar a forma, é um outro jeito, a partir de agora, irmão, isso não é nada. Agora o dia do Senhor vai ser. Malaquias capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. De quem ele está falando? Ele está falando do dia do Senhor, igreja. Pastor, mas será que não é um pouco exagerado isso que a Bíblia diz? Será que vai ser bem assim, querido? Vai ser pior. Pastor, mas o senhor está trazendo essa mensagem para eu ficar com medo? Não. Eu estou trazendo essa mensagem para alertar você. Estou trazendo essa mensagem para você abrir os seus olhos, porque é Jesus que disse: vigiai. Ele diz aqui: se o pai de família soubesse a que dia o ladrão vai chegar, certamente ele ficaria vigiando. Sim ou não? Irmãos, vou usar o exemplo do coronavírus de novo. A gente não vê esse vírus. Sim ou não? Não tem como ver ele. Ele pode estar em alguma coisa. A gente usa máscara, né? Para não passar um para o outro. Irmão, se a gente faz isso para um vírus,
Por que que a gente não se alerta para as coisas de Deus? A gente fica com medo de pegar o vírus e poder morrer, e claro que temos que fazer isso, nos cuidar, nos proteger, mas o princípio que Jesus está trazendo aqui é o mesmo. Você não sabe a hora que ele vai voltar, você não sabe quando ele vai voltar, mas você sabe o fato, ele vai voltar. Por que que você não se prepara? Por que que você não vigia? Por que que você não muda o seu comportamento? Por que que você não muda a sua história de vida? Você sabe que é errado, você sabe que não está de acordo com a palavra, mas você continua fazendo. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Irmãos, eu não vou entrar aqui na escatologia, porque senão não vai dar tempo. Mas o dia do Senhor, ele vai acontecer, quer você creia, quer você não creia. Pastor, eu não acredito. Não tem problema, vai acontecer igual. Ah, mas não há uma comprovação científica. Não, não é científico, irmão, é fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Jesus, ele começa dizendo: os céus e a terra passarão. Você já parou para pensar que essa terra vai deixar de existir? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu disse para você que o dia do Senhor vai mudar a concepção de mundo, vai ser tudo diferente. E Jesus afirma no texto que a palavra de Deus vai se cumprir, que as suas palavras não hão de passar. E as palavras de Jesus estão se cumprindo. Cada dia que passa eu me convenço mais de que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. O anticristo, irmãos, ele já está vivo. Pode ter certeza disso. O homem da iniquidade, que Tessalonicenses fala no capítulo 2, ele só não se manifestou ainda porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra. Mas no momento que a igreja for arrebatada, ele vai se manifestar. E ai daquele que estiver aqui, ai daquele que estiver aqui, ai daquele que não estiver preparado. Você está me entendendo? Isaías capítulo 13, versículo 9 e 11, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo. Já parou para pensar nessa palavra, horrendo? É mais do que horrível, é mais do que horripilante, é horrendo. Com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. A ira de Deus
vai ser derramada. A ira de Deus, pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus é longânimo, Ele está dando tempo. A palavra está sendo pregada. Hoje é difícil você ligar uma televisão que não tem um canal que está pregando. Ah, mas a igreja está... Irmão, não vou entrar nesse mérito. Mas Paulo diz assim, ó, importa que o evangelho seja pregado. Cristo está sendo pregado. O mundo não vai poder chegar naquele dia e dizer, eu não ouvi. O mundo não vai poder chegar naquele dia e dizer, eu não escutei. E a ira do Senhor vai ser derramada sobre aqueles que desprezaram a cruz, que desprezaram a obra de Deus. E a ira de Deus será derramada daqueles que ouviram, que muitas vezes estavam dentro da igreja, levando uma vida que não condizia com que a palavra, se mostravam alguém que não era. A ira de Deus vai chegar para aquele que não reconheceu o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, a ira de Deus está perto. A ira de Deus está perto, mas parece que a gente está preocupado com outras coisas. A gente está preocupado com coisas desse mundo. Irmãos, eu não sei, alguém pode dizer, pastor, mas desde que eu me conheço por gente, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, eu estou ouvindo que ele está voltando. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, 7 a 9. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por que está demorando um pouquinho mais? Por causa de mim, por causa de você. O Senhor está olhando de lá e está vendo, ei, o Jonas ainda não está pronto. O Senhor está olhando de lá, Ele está olhando para o Bruno e dizendo, Bruno ainda não está pronto. Ou qualquer um de nós que estamos aqui. O Senhor não quer que você se perca. O Senhor, escute, o Senhor não quer que você se perca. Você não foi reservado para o fogo, você foi reservado para o céu, mas você precisa estar atento. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que você se perca, sim. Ele quer fazer com que você vacile o seu pé. Ele quer fazer com que você saia da presença de Deus. Mas a síntese dessa mensagem nesta manhã é essa: vigia.
Não estou dizendo aqui que nós como igreja não temos uma vida nessa terra. Não estou aqui dizendo que nós não possamos comprar, vender, trabalhar, desfrutar de algum lazer. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você: não desaperceba, não perca a sintonia. Entenda que Jesus vai voltar. Satanás quer que você desacredite disso. Satanás quer que você ache que isso é uma história, mas isso não é uma historinha. Isso é uma realidade. Jesus está voltando, igreja. E a ira do Senhor, ela vai ser derramada. E aí aquela palavra que diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ela vai se cumprir. Como diz num termo do direito, ipsis liter. A risca vai se cumprir totalmente. É se pregado hoje em muitos lugares só um Deus amoroso. E eu volto a dizer, Ele é um Deus amoroso, Ele nos ama, amém? Olha para o seu irmão aí, Ele te ama muito. Foi ministrado aqui no louvor, Ele te ama demais. Por isso Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Mas esse Deus é um Deus que se ira com o pecado. E eu imagino, irmão, cada coisa que chega na narina de Deus, cada coisa que tem chegado na narina de Deus nos dias de hoje. Deus deve estar nauseado. Se a gente que é mal, ouve umas coisas que a gente fica assim. Eu já não tenho nem assistido muito jornal. Eu escuto um pouco de rádio. Antes eu escutava muito a gaúcha, mas já estou escutando bem pouquinho. Escuto às vezes a Band, a Guaíba, né? Vou mudando. E esses dias eu estava indo para Canoas, estava o rádio ligado, e aí começou a dar uma notícia. Irmão, eu fiquei assim, ó, acabou meu dia. Um casal em Gravataí que adotava crianças para abusar. Uma menina de 5 anos morreu, mataram. A gente escuta aquilo, dá uma revolta, dá um nojo misturado com ódio. Agora você imagina Deus. Então não vem me dizer que Deus não vai julgar esse mundo, porque Ele vai. Uma hora a fatura vai chegar. E é aquilo que o próprio Jesus diz aqui no texto, como foi nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 5 lá, vai falar sobre isso. Como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na água. Noé estava pregando, dizendo: olha, vai vir o dilúvio. Noé estava dizendo: vem o dilúvio, a mão de Deus vem. Que Noé, tu está louco? O que é isso, chuva? A gente nem sabe o que é isso. Ah, é um monte de água que vai vir. Tu está louco? 120 anos Noé ficou pregando. 120. A Bíblia diz que eles só acreditaram. Nem foi nos primeiros pingos, quando a arca começou a querer se levantar. E aí eles começaram a bater na porta. Noé disse: olha, não dá para abrir. Eu não tenho a chave. O anjo fechou e levou. A arca, irmãos,
é a palavra da graça de Deus que ainda está aberta. Nós estamos na sexta dispensação, a dispensação da graça. Mas essa dispensação vai fechar. Essa porta da graça que hoje está aberta, Necandarabagás, ela vai fechar. E ai daquele que não tiver entrado por ela. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro como saco de cilício. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Já pensou isso, irmão? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso não é ficção, isso é realidade. O que você está fazendo da sua vida espiritual? O que você está fazendo da sua vida com Deus? Você crê no arrebatamento? Você crê que Jesus vai voltar? Então, meu amado irmão, tome uma posição, tome uma atitude diante de Deus nesta manhã, e saia daqui desta igreja, saia daqui desse culto, para viver um evangelho verdadeiro, para viver um evangelho de Cristo, genuinamente, e passe a vigiar a sua vida, passe a vigiar os seus pensamentos, passe a vigiar a sua vida espiritual, e entenda que Jesus está voltando, para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. A tônica aqui é vigilância. Você sabe que Jesus vai voltar, mas você vive como se ele não fosse. Você sabe, você já ouviu, você leu, quem sabe já estudou até um pouco de escatologia, sabe? A escatologia, ela é legal, ela é bacana, mas eu não me preocupo tanto com ela. O que eu preciso saber da escatologia é isso: Jesus vai voltar, haverá um juízo, quem tiver salvo vai ir com o Senhor, quem não tiver vai ser condenado. Bom, mas alguns assim, eles pegam, eles sabem até o que significa o chifre do carneiro, a ponta do castiçal, amém, glória a Deus, não tem problema, pode saber, mas não adianta nada eu saber tudo isso e não estar preparado no dia em que o Senhor voltar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele traz essa palavra de Mateus no capítulo 24, justamente para alertar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós podemos ver indícios. Amém?
Irmãos, eu creio que a nossa geração, posso estar errado, mas eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento. É impossível, irmão, você olha para a palavra e você vai ver todos os sinais. E pouco antes, Jesus ele fala na figueira. Quem é a figueira? Israel. E ele diz, quando a figueira começar a brotar. Você sabe quando a figueira começou a brotar? No ano de 1948. Quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, presidindo a sessão da ONU, ele assina o documento e torna Israel um estado. A partir dali se cumpre a profecia lá de Daniel. Amém? Se cumpre, e agora a figueira que é Israel começa a brotar. E eu pergunto, Israel, irmãos, tem brotado para o mundo. Eu não sei quantos prêmios Nobel da paz e de ciência e não sei o que tem Israel. Israel é o maior produtor de fruta do mundo no deserto. E o segundo maior produtor de flor do mundo no deserto. Descobertas científicas vêm de Israel. Sabe o Waze, aquele que você usa? O inventor de Israel. A figueira está brotando. Já está dando fruto. Você sabia que já estão construindo o terceiro templo em Israel? Sabe aquele templo da profecia que a Bíblia diz que o anticristo vai sentar nele? Já está sendo reconstruído. O tipo de vaca, uma vaca vermelha, os gremistas vão dizer, tinha que ser vermelho, né? Uma vaca vermelha que existia lá no Antigo Testamento, eles já modificaram geneticamente, estão produzindo para poder fazer os sacrifícios. Está tudo aí, irmão. E você preocupado com o seu Netflix, que não entrou ainda o episódio daquele outro filme. Está tudo aí. Desperta, igreja. Desperta, igreja Brasil para Cristo. Desperta, igreja brasileira. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que os abrasará, diz o Senhor. Então, alguns indícios. Primeiro indício aqui, no versículo 12 do capítulo 24. Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o oposto da equidade. Pastor, o que é equidade? É justiça, é um senso de justiça. Ser justo. A iniquidade é a impiedade, a injustiça tomando conta. Porventura nós não temos visto isto se multiplicar. A iniquidade tomando conta, a injustiça tomando conta das pessoas. É só nós olhar o que está acontecendo aí no Brasil. Os camaradas não estão nem aí, que é uma pandemia, que tem gente morrendo. Eles vão lá superfaturar e ganhar milhões e milhões em cima da morte dos outros. Alguns se elegem com um discurso de agora chegou o Salvador. Aí vai lá, encontra na sala
do secretário 4 milhões em dinheiro, vivo. Isso é o que aparece. Imagina o que não aparece. Sim ou não? Injustiça se multiplicando, iniquidade se multiplicando, e por consequência da multiplicação da iniquidade, o amor esfriando. Esfriamento. As pessoas não se amam mais, não se preocupam umas com as outras. A iniquidade é a injustiça, é um total desprezo à justiça, tanto a justiça humana como a de Deus. Os camaradas não estão nem aí para a justiça humana, eles dizem: eu faço a minha justiça. Ah, mas não importa o que Deus diz, o que importa é o que eu penso. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 29, diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Mas veja quem puxa a fila: iniquidade. Você sabia que uma das coisas que mais deixa Deus irado é a iniquidade, é a injustiça. Portanto, deixa eu dizer para você, querido, se tem uma injustiça contra você, não te preocupa, que Deus, Ele é justo, Ele está vendo. Amém? Aleluia. Então esse é um dos sinais: o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. O amor se esfriará quase que total. Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento de seus corações era só má continuamente. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo podre. Sim ou não? É um mundo podre, está podre. Aqui, como foi lá nos dias de Noé, o pensamento humano é mau. As pessoas vivem maquinando o mal, os maus pensamentos. Isso é prenúncio da volta de Jesus, irmão. Isso é prenúncio da volta de Cristo. Diga para o seu irmão aí: ei, se liga, querido, Jesus está voltando. Outra coisa que é sinal: falsos profetas. Todo mundo falando aí desse caso agora da Flor de Lis. Não me assusta, irmão. Não me assusta mais. Está na palavra. Está na palavra. Jesus disse que aconteceria. Por que você está apavorado? É que choca. Claro que choca. Mas o problema, irmãos, é porque nós não estamos olhando para a palavra. Em dois aspectos. Primeiro, não saber discernir, não conseguir discernir o falso profeta. E o segundo, não observar a palavra. Mas como assim, pastor? Olha só o que diz Mateus 24:5. Porque muitos virão em meu nome,
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nosso problema é que às vezes a gente vê alguém com o microfone na mão, falando alguma palavra, cheio da oratória, fala bem, dá uns glória a Deus, um aleluia, mexe com o nosso emocional. Oh, uau! Falso profeta. Você está entendendo? E olha o que Jesus diz no 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha só aqui, se liga aqui. E farão tão grandes sinais e prodígios. Vou repetir. Farão tão grandes sinais e prodígios, que possível fora, enganariam até os escolhidos. Ele está dizendo, os escolhidos não vão enganar. Se possível, enganaria. Então quer dizer, não vai enganar o escolhido. Aquele que está vigiando, aquele que está conectado, aquele que está ligado. Mas quem não tiver, irmão, vai ser enganado facilmente, porque o cara vai fazer prodígio. O cara vai fazer prodígio, o cara vai botar a mão, o cara vai ser curado. O cara vai botar a mão, vai expulsar um demônio. Mas isso não significa que ele é de Deus, irmão. É por isso que lá em Mateus 7:22 vai dizer aquele texto clássico. Que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome, o que eu fiz? Curei enfermo, expulsei demônio, fiz maravilha. Mas vai ouvir do Senhor: não te conheço. Mas e aí? É o nome do Senhor Jesus que fez tudo aquilo. Falsos profetas, diga para o seu irmão aí, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Como já dizia minha mãe, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado das pregações que você ouve. Eu disse uma vez para um irmão que ele vivia correndo por aí, ele queria, surgia um pregador, um negócio, uma campanha, ele ia. Eu disse para ele: querido, cuidado quem bota a mão na tua cabeça. Cuidado quem coloca a mão na tua cabeça, porque só posso dar aquilo que eu tenho. Às vezes está lá um falso profeta, vem e bota a mão na tua cabeça. O espírito que está nele vai sobre ti. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Outro sinal do fim, outro sinal da volta de Jesus: a apostasia. O que é apostasia, pastor? É abandonar a fé deliberadamente, afastar-se da originalidade das Escrituras. Apostatar da fé é achar: não, mas isso não é bem assim. Isso aqui era pecado lá antigamente, agora não, pastor. Não, isso aí, nós estamos no outro agora, pastor. Agora é modernidade. Que? Casar virgem? Não, pastor, isso aí era lá do século passado. Isso aí não tem nada a ver. Dá uma puladinha no casamento, ter outra. Não, pastor, isso aí agora é o amor de Deus, a graça de Deus. Se apostatar da fé. Você acha que eu estou... Claro, graças a Deus aqui no nosso meio, não. Mas eu já ouvi isso, irmão. Eu já ouvi isso da boca de crente. Você não, pastor, isso aí agora, essa geração, isso é apostasia, irmão.
Amém, igreja? Comida às vezes parece que fica um pouco salgada, mas é preciso. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: cuidado com a apostasia, querido. Não deixe a apostasia pegar você, porque a apostasia é sinal do fim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo alertando Timóteo, ele diz: mas expressamente diz o Espírito, que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como assim, pastor? Como assim dar ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio? Irmão, tem muito crente dando ouvido a Satanás. Dando ouvido a Satanás. Às vezes coisas que ele escuta, às vezes coisas que ele lê, entra para o seu subconsciente e fica ali. E sabe o que é doutrina de demônio? Irmão, tem crente que olha horóscopo todo dia de manhã. Aí preciso ver o que os astros vão dizer hoje. Doutrina de demônio, irmão. Isso é sinal de apostasia. O cristão, o servo de Deus, ele se baseia segundo a palavra de Cristo. Aí eu preciso saber o que o influenciador tal está dizendo. Querido, se você é influenciado por um influenciador digital, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e deixa ela te influenciar. Deixa o Espírito Santo te influenciar. Porque só vai ouvir a trombeta aquele que o Espírito Santo for a influência na sua vida. Senão ele não vai ouvir. Eu podia continuar, mas a hora não permite. Palavra de alerta. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: palavra de alerta. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que a verdade é que nós não temos que temer o dia da ira do Senhor. Nós não devemos temer o inferno. Nós devemos amar o céu. Aleluia. Pode anotar essa frase aí, ficou boa. Não devemos temer o inferno, nem a ira, mas nós devemos amar o céu. Sabe qual foi uma das últimas palavras que o apóstolo Paulo disse? 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Ele vai dizer para os irmãos: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. 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 Deixa eu perguntar para você nessa manhã: você se encaixa nessa última frase? Aleluia. Você ama a vinda do Senhor, meu irmão?
Você ama a vinda dele? Se você ama a vinda dele, você não precisa se preocupar. Você pode dizer como o apóstolo João, quando encerra o livro, ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé. A palavra de Deus para você nessa manhã, querido, para nós nessa manhã. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos.